Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui no Reinando em Vida, né? Essa família que possa, de alguma maneira, alcançar a sua família. Porque a família Reinando em Vida tem o interesse de alcançar a sua família e levar para a sua família a bênção do Senhor Jesus Cristo. Não que você não tenha, mas trazer algo a mais para a sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus é o que nós queremos e desejamos. Bom, Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai me usar neste momento para tocar em você, assim como Ele tocou em mim, quando eu estava lendo aquilo que Deus queria falar comigo e com você. Está lá no livro de João, no capítulo 11, diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Veja, aqui está falando sobre a ressurreição de Lázaro. Mas o que eu quero entrar com vocês dentro de um aspecto diferente, falando sobre esta família. Uma família diferente da família tradicional. Porque a família tradicional é pai, é mãe e são filhos, né? Aqui é uma família de 3 irmãos. 2 moças e um rapaz. Lázaro, Marta e Maria. Então, era uma família diferente, né? Porque não era uma família tradicional. Por isso que eu queria falar com você a respeito dessa família, a ponto de estar dizendo no texto que Jesus amava essa família. Jesus amava a Lázaro, Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria. E o que nós vemos? O amor de Jesus para essas 3 pessoas. Preste atenção. O amor de Jesus para essas três pessoas. Ou seja, 3 personalidades diferentes. Quando nós olhamos para Maria, nós vemos aquela moça devota a Deus. Aquela moça que ficava aos pés de Jesus, querendo aprender aquilo, tudo que ele falava. Nós vemos aquela moça que diz aqui o texto, que quebrou um perfume de nardo, lavando os seus pés e enxugando com os seus cabelos, né? Declarando um momento de adoração. E isso é maravilhoso. Então nós vemos a personalidade de quem? De Maria. Maria era devota a Deus. Agora, nós olhamos para Marta. Quem era Marta? Marta era uma pessoa que fazia boas obras. Marta era aquela que quando chegava alguém na casa dela, ela preparava o melhor, e nós vemos a forma que ela tratava Jesus e os seus discípulos, porque quando Jesus chegava, ela já começava a preparar tudo o que precisava para trazer ao Senhor aquilo que ela podia oferecer de melhor, daquilo que ela podia fazer para Jesus e para aqueles que estavam com ele. Então, Marta, a personalidade dela era de fazer boas coisas, boas obras, de querer agradar os outros com aquilo que ela fazia, né? Assim, Maria era devota, era a personalidade de Maria. De Marta, eram as boas obras, dar o de melhor que ela poderia oferecer. E agora nós vemos o irmão Lázaro. Lázaro, não se fala muito sobre ele, mas vamos entender o que eu quero dizer para você sobre a personalidade de Lázaro nesse sentido aqui. Aqui está dizendo que Maria e Marta mandam pessoas avisarem a Jesus que seu irmão Lázaro estava enfermo. Olha, então Lázaro aqui era um momento que Lázaro estava no momento de sofrimento a ponto de morte. Lázaro estava vivendo uma situação muito difícil na sua vida. Tanto é que na Bíblia não se comenta sobre Lázaro, mas fala mais de Maria e de Marta. Fala sobre as atitudes dela, mas as atitudes de Lázaro não se fala. Mas nós vemos que essa família era uma família muito reconhecida onde eles estavam.
Porque nós vamos entender isso. Mas o que eu quero mostrar para você, esses três tipos de pessoas. Marta, ela fazia as boas obras. Maria, devota. E Lázaro, vivendo um sofrimento de dor e de morte. Né? Três situações aqui. Bom, nós lemos esse texto em que fala que Marta e Maria pedem para avisar a Jesus que seu amigo, aquele a quem ele amava, estava muito doente, né? E o que a palavra de Deus está dizendo? Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Está aqui no verso 5 do capítulo 11. E a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estavam enfermos, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Veja, Maria e Marta mandam avisar Jesus. Envia mensageiros. E quando esses mensageiros chegam até Jesus, fala assim, o seu amigo, a quem você ama, está muito doente. E o que Jesus faz? O que Jesus faz quando Jesus ouve isso? Diz aqui o texto que Jesus ficou ainda 2 dias aonde ele estava. 2 dias. E Jesus ali conversando com os seus discípulos, chega a dizer para os seus discípulos, Lázaro está dormindo. E os discípulos disseram, então ele está bem. Jesus disse, mas eu vou lá e vou acordá-lo. Não é? Mas eles estavam com medo de voltar ali na cidade, naquela vila de Betânia. Por quê? Porque os fariseus estavam tramando matar Jesus. Por isso que Jesus estava longe, a 2 dias daquele lugar. Por causa dessa situação que tinha acontecido de Jesus ter curado um cego de nascença. Olha que coisa tremenda. Jesus cura um cego de nascença e os fariseus, quando descobrem isso, começam a tramar para matar a Jesus pelo milagre que Jesus tinha feito. Eles não estavam aceitando, por quê? Porque eles sabiam que se Jesus tivesse a primazia, se Jesus tivesse a honra, se Jesus tivesse a grandeza que eles não tinham por aquilo que ele fazia, o que aconteceria? Eles perderiam as posições dele, de fariseus, de ter dentro do sinédrio a autoridade até em cima do próprio povo. Então eles armaram para matar Jesus por inveja. E no capítulo 10, Jesus ali relata sobre o quê? Jesus relata sobre o bom pastor, que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Está lá em João 10:10. O bom pastor dá vida, as suas ovelhas conhecem a sua voz. Não é? Mas Jesus, ele se retira. Para quê? Para não ser preso, porque ainda não era o momento. Mas nesse tempo, Lázaro fica enfermo, mandam avisar Jesus, e Jesus fica mais 2 dias naquele lugar. E quando dá os 2 dias, Jesus, ele vai retornar para Betânia. O que eu quero dizer para você? O que Jesus disse? O Jesus disse, alertando os discípulos, porque os discípulos, quando ele diz, ele apenas dorme, mas eu vou acordá-lo, Jesus fala, então ele está bem. Aí Jesus fala, não, ele morreu, ele está morto. Que bom que vocês não estavam lá, que bom que vocês estão aqui, para você ver que esta enfermidade é para a glória de Deus, que esta morte é para a glória de Deus. E como que pode uma morte ser para a glória de Deus? Como podemos entender que morrer é para a glória de Deus? Porque Jesus disse que essa morte era para a glória de Deus, porque Jesus sabia o que ele iria fazer. Veja, a demora é para a glória de Deus, ou seja, o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus
vai dizer que os pensamentos dele é mais altos que os nossos, porque Deus, ele não vê dentro de uma lógica na mesma altura que nós vemos as coisas, onde o nosso olho alcança. Não, Deus, ele vê do alto, e do alto você enxerga todas as coisas, porque Deus, ele é onipresente. Olha o que vai dizer no verso 11 aqui. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso e do sono. Eles cuidavam que falava do sono. Olhe, os pensamentos de Jesus são mais altos que os nossos pensamentos. Nem os pensamentos dos discípulos conseguiam entender e ver a visão daquilo que Jesus estava realizando e queria realizar. Olha o que vai dizer no verso 25, 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Veja, o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Quando aqueles homens chegaram para avisar a respeito da enfermidade de Lázaro, Lázaro estava morto. Tinha morrido. E Jesus ainda fica mais 2 dias. Como sabemos disso? Porque quando Jesus voltou, veja, quando Jesus voltou, se os homens levaram 2 dias para chegar até Jesus, a volta era 2 dias. E quando Jesus chega lá, em Betânia, falam, já faz 4 dias que ele está no sepulcro, que ele está enterrado. Já faz 4 dias e já cheira mal. Por isso nós entendemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Que o tempo de Deus, tudo que ele faz é para a glória dele. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aqui nesse texto que eu acabei de ler, Jesus está falando com Marta. Quando Jesus chega ali, Marta vem até o encontro de Jesus e ela vai dizer assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Olha que tremendo. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. O que ela queria dizer para Jesus? Senhor, a sua presença faria a diferença. E Jesus diz para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê em Jesus? Você crê que essas palavras que Jesus disse são verdadeiras? Eu creio que essas são palavras de verdade de Jesus. E Jesus está dizendo: a morte não é o final, mas o começo de algo muito maior. Jesus está dizendo, quando chega nesse ponto, não é mais um corpo carnal, mas agora é um corpo espiritual. E Marta vai dizer: eu sei, Senhor, que no último dia o Senhor virá e vai nos ressuscitar no último dia, na ressurreição do último dia. E Jesus olha para ela e fala assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Ou seja, quem já foi, vai ser ressuscitado. E quem está vivo, vai ter um corpo glorificado. Quando Jesus voltar, é assim que vai se dar. Veja, a morte não é o final,
mas ela é o começo de algo muito maior, de um corpo natural, mortal, para um corpo espiritual. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um amém? Vamos ver aqui que quando Jesus fala com Marta, Marta vai dizer para ele, mas também no verso 22, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou. Eu sou o quê? A ressurreição. Eu sou o quê? A vida. Ele está dizendo, né? Você crê em mim? Creio. Então, ainda que você esteja morto, você vai viver. Ele vai dizer. Né? E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Eu estou repetindo isso para que você entenda o que Jesus estava dizendo. E Jesus pergunta para ela, crê tu isto? Disse ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta cria naquilo que Jesus estava falando. E quando nós cremos na palavra de Jesus, o milagre está à nossa porta. Não importa a situação que você possa estar vivendo, se você crer, você vai ver o milagre acontecer. Por isso Jesus, aqui ele trabalha no coração e vê que o coração de Marta é um coração de uma pessoa que tem fé, um coração de uma pessoa que crê nele. Se você crê, você verá coisas maiores acontecer na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Vamos ler o verso 32 que diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, Marta foi até Maria, na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, a chamou, falou, o mestre te chama, e levou Maria até Jesus, que Jesus estava próximo ali. E aqui vai dizendo, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, a mesma palavra que Marta falou para Jesus, a mesma atitude que Marta teve com Jesus, Maria teve a mesma atitude. Ou seja, Jesus não falou a mesma coisa para Maria, porque já conhecia o coração dessas irmãs, já conhecia o coração dessa família, e sabia que essa família cria nele, e cria que ele faria o milagre que precisava ser feito na hora que ele achasse que tinha que ser feito. Às vezes nós queremos que o milagre aconteça agora na nossa vida, mas Deus, ele tem um propósito muito maior em tudo o que ele faz, e da forma e do jeito que ele faz. Muitas vezes nós não entendemos a forma de Deus agir, mas escute uma coisa, Jesus ficou 2 dias esperando, e depois que ficou sabendo que Lázaro estava doente, mas Jesus já sabia naquele momento que ele não estava doente, que ele já estava morto. E mesmo assim ele ficou 2 dias. Por quê? Porque ele sabia o que ele precisava fazer. Escute o que eu estou te falando. Jesus sabe o que ele precisa fazer na sua vida. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo dele. E diz que, no verso 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela havia, moveu-se de íntima compaixão, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disse, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também como este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Veja que diz o texto, que quando Maria fala com Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, fala que ela começou a chorar. Por quê? Porque era um momento difícil.
Era o momento de uma perca de um irmão. Não era fácil, não é fácil perder. Quantas pessoas se foram durante esses 2 anos de pandemia? E se Deus quiser, tomara a Deus que mais nenhum se vá. Eu mesmo perdi um tio meu nessa pandemia. E não é fácil. E ali estava chorando. E diz aqui que está dizendo que Jesus, o que acontece que Jesus perturbou-se em espírito, Jesus se comoveu com aquele momento. E por que Jesus se comoveu com aquele momento? Não é? A ponto dos judeus que tinham ido atrás de Maria para ver se ela estava indo para o sepulcro chorar, mas ela estava indo até Jesus. Dizer, mas esse não amava ele porque ele não veio, porque ele não fez, se ele fez o cego, a qual eu comentei no começo, se ele fez o cego enxergar, ele poderia ter curado o amigo que ele amava. Aí diz o texto que Jesus, ele chora. Eu só vejo um outro texto falando a respeito de Jesus chorar, é quando ele está no templo, que ele está para entrar em Jerusalém, que ali ele vai ser recebido como rei, e ele olha para Jerusalém, e ele chora, porque ele sabe o final que vai ter aquele templo, que vai ter as pessoas que moram naquela cidade, que seriam totalmente destruídos depois de 70 anos, em 70 depois de Cristo. Veja, mas aqui Jesus, ele chora. E por que Jesus chorou? Nós precisamos entender. Por que Jesus, primeiro, ele fica irado. Ele fica irado com a situação. Fala que, está dizendo aqui, que ele se perturbou-se, Ele ficou perturbado, Jesus. E vai dizer também que Jesus ficou movido pela situação. E Jesus se ira. E por que Jesus ficou irado? Jesus, ele ficou irado pelo que o pecado faz nas pessoas. A ira de Jesus é por causa do pecado. Veja que ele vai dizer lá em Romanos, Paulo está dizendo em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus ficou irado com toda a situação que estava ali, por causa da enfermidade, por causa das pessoas chorando. Jesus ficou comovido, mas irado com o pecado. Por quê? Porque Jesus sabe que toda a situação ruim que acontece no mundo vem por causa do pecado, porque o pecado gerou morte, e a morte traz consequências até chegar nela. É uma enfermidade, é um desastre, é um assassinato. Tantas coisas podem ser, isso tudo feito através do quê? Do pecado, da desobediência contra Deus. Por isso que Jesus se ira, por isso que Jesus chora, porque da mesma forma como ele chorou depois que ele olhou para Jerusalém e fala, eu queria colocar Jerusalém, vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha põe os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não me deixaram, porque Jesus sabia que não ia ficar pedra sobre pedra naquele lugar, porque Jesus sabia que eles estavam em desobediência à vontade de Deus, eles estavam em pecado, porque o significado de pecado é desobediência. Veja, que nós precisamos entender, às vezes, porque Jesus ele tem algumas atitudes que nós não entendemos. E tentamos lendo, esperando uma revelação de Deus para o Espírito Santo para nos mostrar. E esta foi a revelação que o Espírito Santo trouxe no meu coração. A ponto daqueles que estavam com ela, os judeus, questionarem Jesus se ele estivesse aqui. Porque ele não estava aqui. O problema não era Jesus não estar lá. O problema era o coração das pessoas que julgavam a atitude do próprio Jesus. E às vezes nós julgamos o trabalhar de Deus. Nós julgamos
que as coisas não estão acontecendo na nossa vida do nosso jeito. Mas entenda uma coisa, se você acredita e confia no Senhor, e colocou nas mãos dele, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Jesus, ele se ira pelas consequências do pecado, né? Daquilo que as pessoas fazem. Primeira, incredulidade. A incredulidade é pecado. Você tem que crer. Marta e Maria e Lázaro criam. Mas Lázaro está morto. Mas Maria e Marta criam através das respostas que ela deu para Jesus. A ira de Jesus por causa da tristeza, por causa da dor e por causa da morte. Veja, de onde Jesus veio? Jesus veio do céu. No céu não tem incredulidade. No céu não tem tristeza. No céu não tem dor. No céu não tem choro. E quando Jesus estava na terra, vindo tudo isso, ele falava assim, tudo isso é por causa da consequência do pecado. Por isso que Jesus ficava irado com o pecado, porque Deus não se dá com o pecado. Deus não combina com o pecado. Veja, tem uma música que diz assim, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. É isso que Jesus tem para mim e para você, quando nós cremos nele, assim como Marta e Maria criam nele. E quando nós cremos, o milagre já está no caminho. Amém? Jesus, ele chora por causa do sofrimento das pessoas. Ele vai dizer lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele vai dizer que nós temos que chorar com os que choram, porque serão consolados. Se você está chorando aí, Jesus quer te consolar. Creia. Jesus está chorando com você. Você não está sozinho, não. Jesus está com você, chorando com você, abraçando você e declarando para você nesta hora, creia, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Você crê nisso? O milagre da ressurreição significa que o que Jesus falou vai acontecer. É a demonstração de que ele é a ressurreição e a vida. Eu vou repetir para você entender. O milagre da ressurreição significa o que Jesus falou vai acontecer. É uma demonstração de que ele é a ressurreição e a vida. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas aquele que vive e crê em mim, nunca. Ele vai dizer, nunca morrerá. Aleluia. Olha, isso é para entendermos que Deus está nos levando a conhecermos os pensamentos dele. Os nossos pensamentos estão aqui. Os pensamentos dele estão aqui. Mas quando ele nos leva aos pensamentos dele, nós estamos aqui. Somos um em Cristo. Os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. As minhas vontades são as vontades de Deus. Não para que ele faça de acordo com a minha vontade, mas para que eu faça de acordo com a vontade dele. Você entendeu? Não é ele que vem aqui. Ele está aqui. Nós estamos aqui. E nós nos achegamos a ele
Não para que Ele venha fazer a nossa vontade, mas Ele se revela a nós através da Sua palavra e nos traz aqui para que nós viemos a fazer a vontade dEle. Maravilhoso isso, tremendo isso. Jesus, Ele poderia ter curado Lázaro antes de morrer. Mas por que Jesus não fez isso? Por quê? Porque em tudo, fale comigo assim, em tudo, Ele tem um propósito. Por isso que Jesus não foi, quando avisaram ele ainda ficou 2 dias, porque ele tinha um propósito daquilo que ele iria fazer. Porque tudo que Jesus faz é maravilhoso. Ele sabe o que faz. Por isso que ele precisa nos trazer aqui. Estamos aqui. E precisamos chegar aqui. Que quando chegamos aqui, nós entendemos qual é o propósito dele para a nossa vida. Eu posso ouvir um amém? E eu quero dizer, o maior propósito de todos que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida é a salvação, né? Da morte para a vida. O maior propósito de Jesus, Jesus quer nos trazer daqui para cá, para nos dar a salvação. Que coisa linda! Por isso que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Marta falou, eu sei, Senhor, que naquele último dia o Senhor vai ressuscitar a todos, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados, né? Terão um corpo glorificado. Jesus disse, Marta, eu estou aqui agora, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus está aqui agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Ele é a ressurreição e a vida. Estamos aqui, Ele está aqui. Precisamos chegar aqui, através da nossa fé, através de crer nas palavras dEle. Aí ele vai, onde está o corpo? Está lá. Vamos até lá. E quando chega lá, olha o que vai dizer o texto. Vamos lá para nós lermos aqui. Disse-lhe Jesus, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, ela já estava aqui, ela estava aqui e voltou para cá. Agora precisa voltar para cá. Aí Jesus fala para ela assim, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e o deixai ir. Desligai-o e o deixai ir. A palavra de Jesus. Jesus disse, Marta, o que eu falei para você? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ele trouxe ela novamente para perto. Porque a salvação não é por obras. A salvação é por fé. Marta tinha a personalidade das obras. E a salvação é por fé. Não somos salvos por fazermos coisas boas, mas fazemos coisas boas porque somos salvos. Não somos justos porque somos bonzinhos. Somos justos porque acreditamos que Deus nos justificou em Cristo Jesus. Ele é o justo. E nele eu sou justo. Eu não tenho justiça em mim mesmo. Eu dependo da justiça dele na minha vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? E Jesus,
fala. Trouxe. Aí Jesus faz a oração. Aí que Jesus faz na oração? Traz toda a multidão. Ele está aqui. A multidão está aqui. Marta e Maria já está aqui. Agora ele traz a multidão para cá. Pai, eu sei que tu me ouves. Estou falando isso por causa da multidão. Para que eles saibam que o Senhor é quem me enviou. E o que eu faço porque o Senhor quer que seja assim. Trouxe a multidão para o mesmo nível. Aí quando a multidão chega no mesmo nível, ele fala assim: Lázaro, sai para fora. 4 dias lá já. Não foi que ele demorou? 2 para chegar. Quando chega lá, avisa ele, leva mais 2. São 4. 4 dias para chegar. Mas Jesus queria mostrar que a palavra dele é poderosa. Que a palavra dele, aleluia, ela é maravilhosa. Que a palavra dele não volta vazia, mas faz aquilo que ele determina. E diz o texto, depois você pode ler, que todos aqueles que estavam ali acreditou nele. Só alguns judeus que foram lá avisar, falaram: nossa, estamos perdidos, ele ressuscitou um morto. Jesus aqui. Aqueles que estavam aqui, chegaram aqui, despencaram aqui embaixo. Alguns. E foram embora. Mas a maioria creram nele, assim como eu e você cremos, estamos hoje aqui, Ele nos coloca, nos nivela. Aleluia. Glória a Deus. Que Jesus tremendo. E ali Lázaro sai daquele sepulcro. Eles tiram a pedra. Jesus dá a palavra de ordem. E o morto sai. Todo amarradinho. Aí Jesus fala: desatai ele. Deixa ele livre. O milagre aconteceu. Eu realizei o milagre para a glória do Pai. Aleluia. E eu quero terminar com você aqui, em João capítulo 12, verso 24, que vai dizer assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim, e esta é a hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Jesus se passou pela morte. E ele não precisava passar pela morte porque ele não tinha pecado. Porque só quem tem pecado é que morre. Mas Jesus, ele foi até a morte por minha causa e por sua morte, por sua causa. Ele morreu a minha morte e a sua morte. Para quê? Para nos dar a vida dele. E se hoje eu aqui, estamos aqui, eu e você, eu quero dizer para você, Lázaro depois morreu. Ele foi ressuscitado, mas teve o seu tempo de vida e morreu. Mas ele está esperando, está adormecido na volta de Jesus, porque ele crê nisso. Assim como Marta, assim como Maria, assim como muitos que se foram, acreditando na palavra. E hoje, eu e você estamos aqui e acreditamos nessa palavra. E aquilo que Jesus fez por nós. Por isso ele diz: eu vou morrer.
Eu vou ser voluntário. Eu estou dando a minha vida por amor a vocês. E eu vou atrair todos a mim. Eu vou atrair todos a mim. E o que eu quero falar para você? Que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que creem nele. Se você crê, entenda que Jesus sabe a hora que Ele vai fazer o que precisa ser feito na minha e na sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa a todos nós e nos coloca, Senhor, no mesmo nível de espiritualidade a qual o Senhor quer, para que nós possamos entender qual é o bom e perfeito e agradável vontade do Senhor. Para que nós possamos, Senhor, ter a mente de Cristo, para que nós possamos viver na mesma dimensão, meu Pai. Oh Pai amado, e não aceitarmos menos disso, menos que isso, na nossa vida, mas vivermos uma atmosfera espiritual, crendo que a qualquer momento o Senhor pode voltar e resolver todo choro, toda dor, todo sofrimento, que o Senhor vai tirar, em nome de Jesus, todos aqueles que creem em Ti. Oh Pai amado, o Senhor vai ressuscitá-lo, oh Pai amado, ou em morte, ou em vida, não importa, mas que o Senhor vai fazer, vai. Muito obrigado por este momento, meu Pai. Toca no coração através dessa palavra, em todos esses que estão ouvindo, e que eles sejam muito fortalecidos na bênção do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, e que Deus abençoe a sua família, porque nós estamos reinando em vida em Jesus. Não esqueça, dar o like, toque o sininho e se inscreva lá no nosso canal. Beleza? Um beijo, um abraço no coração de vocês. Tchau, tchau!